Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje, mais um vídeo com a Raspberry Pi Pico. Eu quero mostrar neste vídeo como você faz o controle de um display de 7 segmentos, que pode ser do tipo duplo, simples, porque eu vou, na teoria, apresentar a varredura. E o mais interessante é que nós não vamos utilizar nenhum tipo de biblioteca já pronta, ok? Nós vamos fazer o controle, utilizando apenas as GPIOs aqui do Raspberry Pi Pico, sem nenhum tipo de biblioteca auxiliando ou CIs já prontos, CIs específicos para esse tipo de controle, ok? Nós vamos ver isso neste vídeo. Então, eu vou mostrar um pouquinho da teoria, de controle deste tipo de display. Eu vou mostrar o circuito, em seguida o programa, e a gente já parte para o teste para ver isso aqui funcionando. Ok, senhores? Então, vamos lá. Bom, senhores, vamos dar uma olhadinha na teoria a respeito dos displays de 7 segmentos, tá? Vamos começar pelos tipos mais comuns, que seriam os displays que a gente chama independentes, ou seja, unitários. Você consegue num display desse mostrar apenas um único dígito, por exemplo, tá? Então eles se apresentam com tamanhos diferentes, você tem desde o bem grande até os medianos, esse tamanho é sempre medido em polegada, tá? Os bem pequenos, você tem eles se apresentando com cores variadas. Você pode ter o LED em verde, em vermelho, azul, ok? Você pode ter também a capa, que a gente chama, o acabamento, em preto ou em uma outra cor, por exemplo, como cinza, tá? Então, dependendo do modelo do display, ele vai se apresentar de um jeito. O que não muda é a disposição, dos LEDs para a montagem dos dígitos. Ela vai ser sempre a mesma. Você pode olhar que independente do tamanho, eles se apresentam sempre da mesma maneira, ok? Agora vamos às conexões, Então você tem aqui, por exemplo, um desenho que eu fiz da vista frontal, onde você tem os dígitos que seguem a seguinte nomenclatura: A, aqui, em seguida B, C, D, E, F, o G aqui e o ponto aqui, tá, senhores? Todo display de 7 segmentos, independente do seu tamanho, segue exatamente este formato. A exatamente aqui, B, C, D, E, F, G e o ponto. Não importa o tamanho, Todos vão ser assim. E também não importa o tipo, se ele é dual, se ele tem 3 displays no mesmo encapsulamento, se ele tem 4, não importa. Todos os displays presentes vão se apresentar assim. Você tem os tipos catodo comum e os tipos anodo comum. O catodo comum significa que lá dentro, internamente, todos os catodos dos LEDs estão conectados num único pino ou em 2 pinos, como aqui, no 3 e no 8, por exemplo. Se ele é do tipo anodo comum, já é ao contrário. Todos os anodos dos LEDs aqui presentes estão interconectados, E aí você tem aqui nos pinos dos segmentos os catodos ou anodos, dependendo do tipo que você estiver em mãos, ok? Agora aqui, senhores, eu vou dar uma breve explicação sobre os displays do tipo dual. No projeto eu estou usando um tipo dual que eu chamei de tipo 1, vamos chamar assim, é minha nomenclatura, Porque você tem 2 tipos, ok? Num dos tipos, que é esse que eu estou usando, você tem um número maior de pinos. Na verdade, esse display ele tem 18 pinos. Por quê? A conexão de cada um dos dígitos aqui,
se apresenta de forma independente, como se fossem dois displays independentes. Então você pode optar por utilizar 16 pinos para o controle, né, de todos os segmentos e mais os pontos, tá? Ou fazer a interconexão dos mesmos. E eles têm, ó, aqui, ó, os pinos de conexão, tanto para cátodo comum como para anodo comum, de forma diferente, tá? Desculpa, de forma independente. O tipo 2, o fabricante ele já coloca todos o segmento A interconectado, o segmento B também e assim por diante, tá? E os cátodos conectados, né, de forma independente, ou seja, você vai controlar qual você quer colocar o valor de forma independente. E isso aqui a gente vai ver a seguir, ok? Então vamos lá, né, dar uma olhadinha na ideia do controle por varredura. Senhores, no exemplo aqui eu estou trabalhando com displays de 7 segmentos de apenas um único dígito, tá? Tudo que for dito aqui é aplicado nos demais, ok? A primeira coisa que eu preciso fazer é conectar todos os pontos, tá? Todos os pinos dos referentes aos segmentos de A até G. Então, todos os pinos segmentos A vão ser interconectados. Todos os pinos B, segmentos B, também conectados entre si, até chegar ao segmento G e, caso eu vá utilizar, também o ponto decimal. Tá? Então, aqui o que eu tenho é todos os pinos A, todos os pinos B, todos os pinos C até pino G. Ok? Tudo conectado entre si. Então, desta forma, qualquer valor que eu colocar aqui vai aparecer em todos os displays, caso todos os cátodos estiverem ligados, correto? E é aqui que entra, né, a ideia da varredura. Digamos que eu, né, desejo apresentar aqui o valor 1005. Senhores, eu tenho que inserir um byte aqui na linha de dados que eu montei, que pode ter 7 ou 8 bits. Se eu estiver usando o ponto decimal, serão de 8 bits, se não, serão apenas de 7. Um byte que vai me ligar aqui o segmento B e o segmento C, mantendo todos os outros desligados. Correto? Eu tenho que inserir neste cara aqui um byte nesta linha, que vai me ligar os segmentos A, B, C, D, E e F. A mesma coisa aqui neste terceiro display. E agora, nesse quarto e último, eu preciso de um byte aqui que ligue os segmentos A, F, G, C e D. Correto? Assim eu visualizo os 5 aqui, ó. Tá? Mas conforme eu falei, todos os pinos estão conectados. Eu não tenho como colocar este valor. Se eu tivesse, por exemplo, todos os pinos de forma independente, ou seja, eu teria que ter aqui um número grande de pinos de I/O, né? Eu poderia fazer, mas apenas com esses pinos e com essas conexões que eu coloquei não dá para fazer. Qual que é a ideia? Eu coloco primeiro o byte aqui, que vai, por exemplo, me mostrar o, né, dígito aqui, ó, 1. Eu preciso segmentos B e C ligados, então eu coloco este byte que vai fazer, né, vai me mostrar B e C ligados, tá? E imediatamente ligo, né, eu coloco este transistor aqui em condução. Quando eu faço isso, eu tenho o 1 apresentado aqui. Vou fazer isso por um pequeno período, um breve tempo. Em seguida eu desligo. Agora eu preciso de um byte que vai me apresentar o 0 aqui, que vai me ligar os segmentos A, B, C, D, E e F, mantendo o G e o ponto desligado. Tá? Coloquei este byte aqui, eu ligo, né, este transistor, eu vou colocar ele em condução, vou polarizá-lo. Quando eu faço isso, eu tenho o 0 aqui. Tá? Na sequência, eu desligo este cara e ligo este cara aqui. Ó. Vou colocar este em condução e este aqui em corte. Tá? E todos os que não estão em condução vão estar em corte. Apenas um ligado por vez. Quando eu faço isso, o 0 vai aparecer aqui.
Na sequência eu vou desligar este cara, vou colocar em corte, vou colocar o byte necessário para ligar os segmentos A, F, G, C e D, tá? Nesta linha, e vou colocar este transistor em condução, vou polarizá-lo. Quando eu faço isso, eu tenho 5 aqui. Senhores, se eu fizer isso numa velocidade bem lenta, você vai olhar, vai observar 1, depois apaga tudo 0, apaga tudo 0, apaga tudo e o 5. Agora, se você fizer numa velocidade alta, você vai ter a nítida impressão de que o 1005 está aqui, exatamente como funciona o cinema. A gente chama isso de persistência retiniana, né? Então a ideia é que você transformou cada um dos seus displays num quadro. Eu apresento o quadro 1, na sequência o quadro 2, quadro 3 e quadro 4, numa velocidade que a impressão que o usuário tem é de que todos estão ligados ao mesmo tempo, quando na verdade não estão. Ok? Isso é a varredura. Agora, senhores, há uma regra para o byte que eu vou colocar aqui? Não, não há. Não há. Não há essa regra. Por quê? Depende dos pinos de I/O que eu estou usando no seu microcontrolador, depende se eu tenho aqui um CI auxiliar que pode ou não inverter, depende do tipo de display. Por exemplo, este aqui, o óbvio é que o 1 aqui, né, ou seja, 5 volts no segmento, vai fazer aquele segmento acender. Então, usando a lógica TTL, seria 1 para acender e 0 para apagar. Mas se eu tiver um CI auxiliar, vai depender deste CI. Mas a ideia é entender esta varredura. Eu costumo fazer ela sempre da esquerda para a direita, tá? Este é o sentido que eu costumo usar, tá? E a gente vai ver isso aqui tanto no esquema quanto no programa, ok? Então, senhores, vamos lá dar uma olhadinha no circuito, né, que é bem simples. Vamos começar aqui mostrando, né, a linha que eu fiz para os segmentos. Então, conforme eu coloquei na teoria, né, todos os segmentos, todos os pinos dos segmentos A até G estão conectados entre si, tá? É o que a gente vê aqui nesse bus que eu desenhei aqui. Então, o pino 16, por exemplo, conectado ao pino 11, o pino 15 ao pino 10 e assim por diante. Isso porque o display que eu estou trabalhando, ele é independente. Então, se você fosse trabalhar com displays independentes, iria mudar aqui a numeração dos pinos apenas, tá? Agora, se você trabalhar com um display dual, mas que já traz interconectado isso aqui internamente, então já facilita, né? Porque aí você só teria que fazer a conexão dos, no caso aqui, o meu display é de anodo comum. Então eu tenho um anodo aqui e o outro anodo aqui com controle através de um transistor por conta, né, da corrente, para não forçar a Raspberry, tá? Lembrando sempre de respeitar a corrente das GPs I/Os, tá? Esse barramento dos segmentos, ele vem aqui, ó, no LN2803, tá? Esse cara ele possui 8 drives internos, tá? Bastante interessante, você controla até motor com esse 2803, tá? Motor inclusive de passo, tá? É bem bacana de trabalhar com esse cara. Você tem a versão ULN 2003, que no caso só tem 7 drives internos. A 2803 tem 8, então ela é adequada, por exemplo, para esse tipo de display, por conta do ponto, caso você queira usar. Tem a sobra aqui de mais um drive, tá? A ideia aqui que eu usei, por que eu usei esse cara aqui? Mais para proteger. Como eu estou trabalhando com 5 volts aqui e aqui é 3V3, então esse cara faz o trabalho para mim de fazer o drive, né, da linha de 5 volts. Um outro detalhe, senhores, é que ele é um inversor, é um drive inversor. Então, o valor lógico 1 inserido aqui apresenta aqui o GND. Como eu estou trabalhando com um display anodo comum, tá? Os segmentos, nos segmentos estão ligados os catodos, então me facilita o controle. Eu coloco 1 aqui e já tenho 0 aqui para fazer o drive. Percebam que na hora de você trabalhar, né, eu quero ligar o segmento, então para mim o ligado ele é um lógico. Sem esse cara aqui, por exemplo, tá, ou um outro tipo de drive que não faz essa inversão,
o ligado seria 0, e aí começa a confundir um pouco a cabeça. Eu prefiro trabalhar sempre com a ideia de que o 1 liga, tá? E o 0 desliga o segmento, tá? Na ideia, no comando, né? No valor lógico, tá? Que eu vou passar. Então, o valor lógico eu vou passar 1 liga, 0 desliga. Então, este cara, além de fazer o drive para mim, também me ajuda a manter esta lógica. Por isso que ele está inserido aqui, tá? Eu tenho o controle dos anodos, tá? De forma independente, porque eu vou trabalhar sempre com a ideia de varredura, porque está tudo num único bus de dados aqui, né? De A até G, usando a GPIOs de 0 até 6, ok? E o anodo 1 e 2 aqui na GPIO 8 e GPIO 9, ok? E eu inseri uma chave aqui também. A ideia é que eu possa inverter, tá, a contagem que eu quero fazer aqui. Apenas para ilustração, tá? Ou seja, para que a gente possa tornar, né, a experiência um pouquinho mais interessante, ok? Agora a gente vai passar para o programa e lá a gente vai ter um pouquinho mais, né, de informação a respeito da ideia da varredura e do controle aqui, de como é feito. Bom, senhores, aqui está o programa, né, desenvolvido na linguagem MicroPython. Se você está chegando agora, né, é o primeiro vídeo sobre Raspberry Pi Pico que você vê nesse canal, aí na descrição dos vídeos tem uma playlist, tá, com outras experiências e também com o, vamos dizer assim, pontapé inicial para que você comece a usar Raspberry Pi Pico com, tá, a linguagem, tá, MicroPython e o editor, tá, Tony, que é esse que eu estou usando. Dá uma olhada, tá aí na descrição, tá? Então, como todo programa, eu começo com um cabeçalho inicial, com T, né, as informações úteis. Aqui eu tenho as bibliotecas, tá, Machine, tá, onde eu importo apenas PIN, a Time e a UTime. Percebam, não há aqui uma biblioteca de uso para o display de 7 segmentos, tá? Porque, conforme eu falei, vai ser controlado via GPIO direto. Aqui é onde eu entro com os bytes que eu vou precisar na linha, tá? Dos segmentos de A até G, tá? De acordo aqui com a minha montagem, né? As GPIOs 0 a 6, segmentos A a G. O ponto decimal eu não estou usando, então ele vai ser sempre 0 para mim. Aqui é uma matriz que eu coloco os pinos que eu vou usar para os segmentos de 0 a 6, e essa segunda matriz aqui vai receber a configuração desses pinos, onde eu faço aqui embaixo aqui, ó, uma contagem com P, né, com range 7, que é onde eu vou de 0 até 6. E aqui, ó, eu faço um append dentro desta matriz aqui, ó, do configuração pino, né, ou pin, aqui, ó, de acordo com a minha matriz aqui, ó, de 0, né, até 6, onde eu vou pegando aqui os valores e vou colocando e transformando em pino de saída, e automaticamente eu já coloco o valor em 0, né, ou seja, desligado, os meus segmentos ficam todos em 0. Aqui é a minha chave, onde eu configuro ela como pino de entrada e um resistor, né, de PWAP interno ligado. Meu LED live, tá, ligado ao pino, né, a GPIO 25, também é saída. O meu anodo 1 também é saída, GPIO 8. Anodo 2, GPIO 9, também saída. Tá, ok? As funções, vamos pular direto para main e aí a gente volta para falar das outras. Na função main, tá, eu tenho algumas variáveis que eu vou utilizar, tá, que preciso delas. Começo fazendo o print, esse print aqui vai sair no shell, né? Então sai aqui no shell quando ele estiver aberto, tá? A gente vai ver lá nos testes. Começo um laço eterno, um while true, tá? E já começo a mostrar o primeiro valor da minha variável counter que eu iniciei aqui como 0. Então eu já coloco 0 nos displays, ok? Este 0 eu coloco através desta função aqui, ó, ou qualquer valor. O show value faz o seguinte: ele vai receber um valor e este valor
binário, hexadecimal, decimal, ele vai converter para um BCD, tá? Porque eu preciso apresentar duas metades, uma alta e uma low. São dois displays de 7 segmentos, né, que eu tenho. Então, eu pego o primeiro valor e isolo apenas, só me interessa a parte mais significativa e divido por 16. Já tenho a parte alta. Aqui eu vou ter um valor que vai de 0 até F, ok? Eu vou ter um valor que vai de 0 a F. Na verdade, que vai de 0 até 15, né? É um valor que vai de 0 até 15. E, em seguida, eu vou isolar a parte menos significativa, ok? E vou jogar aqui dentro da minha variável mlow. Também um valor que vai de 0 a 15. Por quê? Porque eu preciso localizá-lo aqui dentro. Eu preciso da posição de 0 até 15. Aqui dentro eu tenho os dígitos, condições de escrever, de mostrar de 0 até 9 e também A até F, ok? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando um BCD, uma metade e a outra metade. Bom, senhores, e em seguida eu tenho a minha função putDisp. O que ela faz? Ela pega o byte, tá, referente lá na minha matriz hexabytes, na posição agora mhigh, porque é o primeiro display, né, e mlow para o segundo. Então essa putDisp, o que ela vai fazer? Ela está aqui. Senhores, eu tenho uma variável k que eu vou começar ela com 0. Vou abrir um contador com um range de 7, ou seja, eu vou de 0 até 6, porque aqui em segs eu preciso 0 a 6, que é justamente as posições que eu tenho aqui dos meus segmentos, tá? São 7 segmentos, então eu vou contar de 0 até 6, são 7 vezes, pegando todos esses caras aqui, tá? E passando o value, ou seja, o valor que eu pretendo para aquela GPIO. Esse value só recebe 0 ou 1. Então eu tenho que pegar o meu byte, tá? E extrair o bit referente àquele segmento. Como é que eu faço isso? Eu utilizo a variável k, eu faço um shift, tá, à esquerda de 0,1 de um número x para cá. E depois eu faço um shift à direita, tá, também no valor de k do resultado final. Por quê? Porque esta lógica aqui, ó, ela vai me retornar os seguintes valores, tá? Ela sempre vai me retornar o valor 1 aqui, vai me retornar o valor 2, 4, 8, 16, 32 e 64, porque eu só estou contando até são 7 bits no caso, eu não estou indo até o 8. Então em hexadecimal isso seria 1, 2, 4, 8, 10, 20 e 40, tá? Porque eu preciso pegar bit a bit, então para cada passada que eu dou aqui, eu incremento k, então eu consigo fazer este shift e, fazendo a lógica aqui com o byte, eu isolo o bit, tá? Se eu tenho como resposta 1 ou 0, aí é só depois pegar essa resposta e fazer um número de shift à direita para ter 0 ou 1, tá? É o que eu faço aqui. É exatamente assim que funciona esta função. Em seguida, eu ligo o meu anodo, tá? No caso, eu vou ligar anodo 1 primeiro, tá? Vou temporizar 5 milissegundos e vou desligar o anodo 1, igual eu expliquei na teoria. Vou fazer a mesma coisa agora para o segundo display. Ligo agora o anodo 2, espero 5 milissegundos e desligo o anodo 2. Então, liguei e desliguei anodo 1, liguei e desliguei anodo 2, sempre dando um tempo. Senhores, aqui embaixo nós temos um tempo, um counter 2 que conta 50 vezes. Então, para cada mudança eu faço 50 vezes isto aqui, senhores, porque eu preciso agora, nessa somatória, aguardar 500 milissegundos. Eu troco o valor a cada 500 milissegundos e também mudo o estado do LED, que é feito aqui. A cada 500 milissegundos eu verifico. Se o LED está ligado, eu o acendo, e se ele está aceso, eu o apago, ok?
E aqui, senhores, é o controle da chave e da contagem do counter. Se a chave não está pressionada, o counter conta para frente, tá? Ele é crescente. Se a chave estiver pressionada, o counter é decrescente, ele conta para trás. Ok? Senhores, apenas isso. O programa é bem simples de compreender. Bom, senhores, vamos lá para o teste, né? Eu tenho aqui, né, a experiência, certo? Está aqui, né? Conforme mostrado, aqui está a Raspberry Pi, o LN2803, né? E os meus dois transistores ali que controlam, né, o anodo 1 e anodo 2, tá? Da esquerda para a direita, a varredura, ok? E aqui eu tenho a tela com o programa, né, no Tony, pronto para execução, tá? A fonte já está ligada, dá para observar por este LEDzinho aqui. Então, sem maiores delongas, vamos executar agora o programa e ver o funcionamento do mesmo, né? Conforme eu falei, ele abre um contador que inicia em 0, tá? E conta de forma crescente. Se eu pressionar o botão, ele passa a contar de forma decrescente. Vamos lá. Comecei a rodar e ele começa a contagem aí. Vocês vão ver em breve os caracteres hexadecimal, né? Que eu coloquei. Então dá para ver. Ele não fica assim muito bonito num display de 7 segmentos, mas dá para fazer. Nesse caso, o ideal seria sempre usar aquele display de 14 segmentos, né? Que em breve eu vou trazer um projeto bem legal com ele, tá? Então eu estou contando aqui, tá? De forma crescente. Vamos apertar o botão aqui e ele passa a contar de forma decrescente, ok? Ó, ele está vindo para trás, ok? Se eu soltar, ele volta novamente para a parte crescente. Eu vou elevar um pouquinho a imagem aqui para dar uma olhada aqui no osciloscópio, senhores. Olha aqui, ó. O traço amarelo, tá, é do anodo 1 e o traço aqui verde para o anodo 2. Então, notem, quando o anodo 1 está ligado, o anodo 2 está desligado. Quando o anodo 1 está desligado, o anodo 2 está ligado. Então é sempre assim: anodo 1 ligado, anodo 2 desligado. Anodo 1 desligado, anodo 2 ligado, tá? Por quê? Porque a hora eu estou colocando um valor, né, aqui para o primeiro display, que eu chamo esse mais à esquerda, tá? Ligo o anodo. A hora eu coloco outro valor aqui, tá? Que agora é para o display 2 e ligo o anodo 2. Sempre assim, tá, senhores? É exatamente isso o que faz. E aqui na tela nós podemos ver, né, as mensagens e o contador crescendo ou decrescendo. Se eu apertar o botão aqui, ó, ele volta para trás, ó. Aqui ele também faz ele mostra exatamente o que está acontecendo, né, aqui. Ok, senhores? É exatamente este o funcionamento. É uma experiência bem simples, mas que demonstra, né, que você pode fazer controles bastante interessantes usando GPIOs, sem a dependência de bibliotecas. Claro que a partir do momento que você criou ali as suas subrotinas, você pode transformá-las nas suas bibliotecas pessoais, porque é assim que eu acho que é o mais fácil de se trabalhar e aprender, principalmente. É a forma mais correta de se aprender. Tá? O uso de bibliotecas, elas são muito interessantes, é bacana, mas se você não se der o trabalho de abrir estas bibliotecas e olhar e tentar entender o funcionamento e apenas utilizá-las, o aprendizado ele fica, como é que se diz, ele não é completo. Tá? Então o ideal é sempre aprender a controlar os dispositivos de forma, né, assim, por software, por assim se dizer, utilizando apenas os pinos de I/Os, as EGPs I/Os, para aí depois você passar a utilizar bibliotecas mais sofisticadas, por exemplo, ok? Então, senhores, era isso que eu tinha para mostrar nessa experiência, neste vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, tá? Se não for inscrito, inscreva-se, ok, no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais.
com todos aqueles que vocês acreditarem que este conteúdo pode ser útil de alguma forma. Não se esqueçam também de deixar os seus comentários sobre os controles, né, desse tipo de displays, se você tem utilizado eles nos seus projetos ou se prefere o uso direto de um LCD, por exemplo, se não gosta muito ou gosta, se você tem, né, utilizado isso em seus projetos. Tá? Não se esqueçam de comentar. Senhores, eu quero agradecer muito a quem assistiu até aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.